Petrobras apresenta... E aí, tudo bem? Tamo de volta. Igor aqui falando. E aí, GG? Que bom que você se apresentou. Eu tava já em dúvida, caramba. Será que é ele mesmo? Será que é uma inteligência artificial que pegou a voz dele? No meio dessa pandemia, as identidades se perdem, né? Caramba. Quando sai na rua com máscara, inclusive. Aí, tu já pensou em algum filósofo, né? E eu só tava falando disso. Eu entendi agora. Mas vamos deixar de enrolação. Temos hoje uma pauta que vai ao norte do país. Que vai demorar 2 horas, né? Estamos de volta para o Embrasado Longas Metragens. Você quer apresentar para os nossos ouvintes? Vamos falar do forró funk de Manaus e várias outras denominações, né? Sim. Tem vários nomes. Forró de galeroso, o que mais? Forró de galeral, shot, enfim. Vamos descobrir isso, né, mais à frente. Vamos descobrir tudo isso e muito mais. Se brincar, a gente descobre o segredo do universo, como diria Raul Seixas. Uau! E agora, aproveitando que a gente tem Olha que pauta bonitinha. Tu gostou que eu fiz um design aqui? Eu vi o negócio todo tabelado. Não sei fazer isso não, cara. Eu ia perder 3 dias pra fazer isso. O ouvinte não vai ver, obviamente, mas agora a gente tem uma pauta bonitinha aqui. Mas se o ouvinte quiser ver, tá aí o nosso Pix, né? Se você quiser ter um objeto de colecionador do podcast Embrasado. Manda um Pix, exatamente. Mas antes de a gente seguir aqui, deixando um pouco a brincadeira de lado, eu queria fazer primeiro uma correção, que no último episódio, no espetinho, né, que se passou, eu disse que Adalto Bulhões, ele era só locutor. E na verdade ele também faz produção. Ele gostou que só do episódio, disse que a gente deu uma geralzona legal, mandou uns áudios falando de outras coisas que ele faz também, mas enfim, fica aí a correção. Ele não é só locutor, ele também faz produções. Certo. E um comentário que eu recebi no WhatsApp, muito legal, do nosso amigo Zé Leandro Nunes, belenense, que achou interessante a gente pautar as vinhetas e alôs e falou uma curiosidade que eu vou pedir para Manuel inserir aqui agora. É bem curtinha, saca aí. Fala, meu amigo Igor, boa noite. Eu tava ouvindo aqui o espetinho do Embrasado sobre vinhetas e alôs, né? Lembrei de uma coisa interessante, que antigamente, nas aparelhagens, quando esses sistemas sonoros eram ainda chamados de sonoros, né? Antes de tudo ser digital e quando o disco de vinil ainda reinava, os DJs colocavam um disco de vinil específico para tocar no início da festa. Nesse disco continha um resumo histórico da aparelhagem, né? Como ela havia começado, misturando também o real, a história de fato, com o ficcional, as lendas que se criavam ao redor dos nomes das aparelhagens. Outra coisa interessante agora sobre os alôs, né, é que pelo menos aqui no Pará eles começaram a ser introduzidos quando os controlistas, que eram como os DJs de antigamente eram chamados, precisavam trocar as agulhas dos tocadiscos, porque uma agulha suportava tocar assim uns 5 discos no máximo durante a festa. Então, para preencher esse espaço vazio, os DJs começaram a mandar abraços e alôs, né? Hoje em dia isso já tá ligado a uma questão de status das pessoas que frequentam o circuito bregueiro, que é legal ter o nome falado pelo DJ, né? Dá moral pra pessoa que tá ali curtindo a festa. Só lembrando que Zé Leandro é um dos correspondentes do Portal Embrasado. E produziu uma matéria que já está lá no site. Embrasado.com.br. Isso. Quer falar um pouquinho sobre a matéria? Você que foi um dos que editou? Sim, uma matéria sensacional que ele fez sobre a playlist dos motoristas de ônibus lá em Belém, entre os anos 70 e 90, quando ainda se usava caixinhas de fita, né? Quando ainda não existia... Fita cassete, exatamente. Ainda não tinha JBL pra sonorizar o ambiente. Não tinha YouTube pra montar playlist. Não tinha comercial daqueles esquema de pirâmide, sabe? Interrompendo a música. E aí, é isso. Zé Leandro voltou no tempo e contou histórias interessantes. Encontrou até recortes de playlists entre setores lá de Belém. Vale a pena conferir. E é uma matéria em vídeo, hein? É mais fácil ainda. Dá pra viajar em imagens para Belém do Pará. Adorei. Gostasse? Vamos pros alô? Vamos lá, vamos mandar alôs. Bom, queria abrir aqui mandando um alô especialíssimo
pra Lucas Fresno, GG Albuquerque. Lucas Fresno escuta o podcast Embrasado. Olha que coisa inusitada. Um abraço, Lucas Fresno. Tamo juntos. Eu só sei uma música do Fresno, mas tudo bem, tamo juntos. Pois, meu filho. Se eu for dizer aqui o que eu sei do Fresno... Tu vai revelar minha tanta coisa, infância... né? Tanta história constrangedora. A verdade é que minha infância foi realizada sabendo que Lucas Fresno, o grande sobrenome Fresno, né? Tá nos escutando. Um abraço a toda a família Fresno. Mas temos também alôs para outros ouvintes especialíssimos também. Primeiro, o João V. Bessa, acredito que seja João Vitor, né? Enfim, que é o @besíssimos lá no Instagram. Ele disse que indica a gente pra todo mundo. Então, um alô, João. Que bom. Obrigado. Cara, o João Bessa é muito legal. Ele é fantástico. E ele participou do curso que eu fiz de estéticas e escutas periféricas. Olha aí. Pelo Zoom. Inclusive, em breve deve abrir uma terceira turma. Que bem. E ele participou lá, foi massa. Foi ótimo. Muito obrigado, João. Eu quero mandar também um alô, né? Minha vez agora. Mande aí. Eu quero mandar também um alô pra Mariama Correia, jornalista, que tem falado com a gente lá pelo Instagram. Falou de um vídeo que a gente postou da galera na obra, fazendo a música do Queen, né? E ela disse, né, isso é meio Tom Zé, realmente, é total Tom Zé. Tudo a ver com o nosso... A gente conversou com o Tom Zé, né? Você lembra? Eu lembro, dia? Você mostrou Troia pra Tom Zé, né? Você lembra desse momento? Foi, eu mostrei Troia pra Tom Zé. Eu tinha esquecido disso. Isso você tem que colocar no Lattes. É verdade. Eu não sei se ele ouviu, né? Se ele conseguiu escutar, porque Tom Zé tá com a audição meio ruim e ele fica com vergonha, né? De dizer que... Eu lembro que você comentou que ele disse, aquela música meio corpo, né? Que tem coisa de corpo, né? Caramba, você lembra isso melhor do que eu. Eu apaguei total da memória. Eu nunca apagaria, GG Albuquerque. Muito obrigado. Que bom que tem o meu backup aí, meu HD externo. Eu queria mandar alô também pra @AdrielleHS lá no Instagram, que também interage com a gente por lá e mandou DM dizendo que nós somos o podcast preferido dela, diga aí. Então é ela. Ela é nossa única ouvinte. Obrigado, Adriana. Agora tudo faz sentido, por isso que sempre tem um play ali nos... Não, tem 2 agora, né? Que tem Lucas Fresno. É verdade. E às vezes tem 3 que é conferindo, né? Quando eu escuto o podcast. Mas tá beleza. Eu quero lembrar aqui também de um cara que tá ajudando a gente, que é o professor Eutrópio Édipo. Ele faz aulas de inglês personalizadas e tradução juramentada. Você que tá querendo dar um upgrade no seu inglês, vai atrás dele. É tradutor_Eutrópio. Lá no Instagram, né? Exatamente. Ele tá traduzindo nossas matérias para o Medium do Portal Embrasado. Então, aproveitando aqui o Merchan, vai lá no Medium e procura pelo Embrasado. Tem matérias em English para você mandar para os amigos gringos. É isso? Isso. Manda também pra... Vai lá no Twitter do Joe Biden, copia as matérias do Embrasado, manda pra ele. Manda pra aquele cara também, nada. Travis Scott. Vamos fazer um mutirão. Vamos deixar de enrolação que esse episódio já vai ter 3 horas já. Tá bom. Vamos pros lançamentos. Lançamentos. Rápido, hein? Rápido. Tem que ser VaptVupt. Tá certo, eu vou começar os lançamentos em grandíssimo estilo, no momento em que populações indígenas estão sendo mais perseguidas do que antes, né? Estão agravando as grilagens e a violência aos indígenas. Eu separei 2 indicações para ser rápido aqui. Primeiro, o forró NB, a música Arincamboj, que é uma música que tá fazendo muito sucesso, assim, principalmente no norte do país, apesar deles serem do Mato Grosso. É um forró de teclado feito por 2 caras, se não me falha a memória, e o refrão é viciante, a música toda é cantada em língua nativa
E, cara, a música é muito boa, tem um videoclipe incrível, mostrando o cotidiano na comunidade, é uma coisa bem bonita e é viciante, cara, vocês vão gostar. Você tem uma outra indicação também que é de edição de artistas indígenas, né? Isso. Pode continuar, então, vai. Pronto, vamos lá. A outra também é um forró de teclado, né, que a gente poderia chamar de pisadinha, que é o Forró Garotos Apiuanã. Eles cantaram uma versão em português e também na língua local deles, que se chama Always Remember You This Way. É a música da Lady Gaga. Exatamente, cantada em línguas nativas e também o português, né, que não é nativo, mas... Misturam, né? É muito boa essa versão, cara. Muito boa, muito boa. Tinha uns comentários, uma galera assim, vocês precisam cantar em português. Cara, o melhor é quem não é em português, sabe? Essa é a melhor parte. Mas enfim, siga aí, GG. Já emendei 2 aqui, faça a sua. Eu quero indicar o álbum Determinado, do MC Flavinho. Lembra do MC Flavinho? Foi o cara que popularizou o Arrocha Funk no Rio, com o Arrocha da Penha. Só que esse álbum é de trap. E tem um pouquinho de drill ali, eu acho. Posso estar enganado, mas eu ouço isso. Quase todas as faixas são produzidas pela dupla de produtores DJs Deco e Wendel CZR. E o Flavinho destrói no trap, cara. Destrói. Muito bom. Muito, muito bom. Tanto pelas temáticas, assim, ele vai falar sobre negritude e tal, quanto pela voz dele. O Flavinho tem uma voz que encaixou muito bem ali no trap. Recomendo demais. Demais mesmo. E um outro é o álbum Passado e Presente, que foi lançado, a gente está gravando aqui quase uma semana depois do lançamento, o álbum póstumo do MC Kevin. O Kevin, né, como todo mundo já sabe a essa altura, faleceu tragicamente, né, aos 23 anos. E tava numa crescente, assim, da carreira. Tava no auge mesmo. E isso dava pra ver até pelas temáticas, como ele tava evoluindo. Tava analisando a própria vida, né? O Kevin passou pelo tráfico, né? Pra sustentar a família. E logo depois conseguiu sair e se efetivar como artista, como cantor. E nesse disco ele trata muito disso. E também acentua a influência do trap no funk que ele faz, que já tinha essas influências. E aí eu tenho 2 bônus aqui, rapidinho, e você também tem bônus, a gente já emenda. Um deles é Vibe Original, álbum do Zé Vaqueiro. Eu não sei se é um álbum ou se é um EP, é meio que um EP, né, na real. E incrível, assim, produção do DJ Ives, de novo, acertando tudo. Minha favorita é A Recaída, que o Zé Vaqueiro canta, interpreta muito bem. E o outro é o álbum Em Outros Versos, do Marquinhos China. Marquinhos China é um compositor de samba e pagode fundamental. Ele compôs, por exemplo, Coração em Desalinho, que tá no primeiro disco do Zeca Pagodinho, foi um dos grandes hits do Zeca. E tem várias outras músicas. Um grande clássico do samba, né? Sim, fez músicas pra Beth Carvalho. Muita gente, cara. E esse disco tá bem legal, bem clima de domingo, assim. Boa. Já vou separar, então, para o próximo domingo. Domingueira. Eu também tenho umas dicas extras. Eu queria começar com um disco que se chama Na Arte do Beiradão, do Jonassi, do sax. O Jonassi, cara, pra quem leu a matéria do Beiradão lá no portal, que eu fiz, quem não leu, recomendo dar uma passada. Ele é filho do Tenente Jonas, um cara que é histórico, assim, pro Beiradão, porque a chegada dos instrumentos de sopro nos interiores do Amazonas tem muita influência das bandas da Polícia Militar. E o Tenente Jonas foi uma dessas pessoas que fez isso acontecer, sabe? Então, o Jonassi, ele é um cara que tem essa vivência, né, de conviver com o pai, que era do Beiradão, que tocava nos Beiradões do Amazonas. E, ao mesmo tempo, ele é uma pessoa que tem formação em música, então ele toca na Amazonas Band e também na Orquestra Beiradão, assim, na Orquestra de Beiradão do Amazonas, que são bandas da música institucionalizada, assim, que se apresentam dentro do Teatro do Amazonas, que, enfim, ganham editais. Bandas ligadas ao Estado, né? Exatamente. Então, enfim, ele faz esse passeio e esse disco tem músicas próprias, inéditas, e tem também músicas, regravações de grandes clássicos do Beiradão. É sensacional. Foi lançado com Aldir Blanc, que reforça ainda mais o poder de um edital público em potencializar a cultura do Estado, cultura do país.
E a última indicação aqui pra fechar rapidinho é um documentário que se chama Brega Queens, dirigido por Danilo Gonçalo, que acompanha a gente desde quando o Embrasado era um baile. Um abraço, Danilo. É um documentário curta-metragem feito com 3 personagens LGBTs do passinho, da dança aqui no Recife, né? Das danças de brega funk. E é incrível, é massa pra conhecer essas pessoas. Tem 2 grupos, né, no meio, assim, apesar de serem personagens. E saber mais sobre a dança aqui, né? É importante. Uhum. Eu tô doido pra ver, cara. Eu vou tirar esse fim de semana e dar uma assistida. Nesse e em alguns outros filmes que estão já separados. Tá bom. Vamos pra pauta? Vamos pra pauta. O Podcast Embrasado é um projeto aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Petrobras Cultural. Realização: Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. No episódio passado, a gente visitou os fluxos de São Paulo e conhecemos o Beat Bruxaria, novo mandelão de SP. Hoje vamos levar vocês pro norte do país. Lá, o funk do Sudeste se encontrou com o shot do Nordeste, ficou com a carinha de reggae, ganhou uma dança que parece lambada e se tornou febre no Amazonas. Os nomes variam. Uns chamam de forró funk, outros somente de shot. Tem ainda quem fale em forró de galeral, ou forró de galeroso. Nesse episódio, a gente vai entender como nasceram essas sonoridades, quais as diferenças, quem são as bandas e artistas que estão bombando e como funciona o circuito. Nome Pizzaria Super Pizza, bora David, meu irmão. Chateada você tá porque tudo que quiser eu posso te fazer. Igor, você abriu aqui falando que esse forró é uma febre no Amazonas, né? Mas diga aí, pra gente ter uma noção de qual a dimensão disso. Quão febre isso é? É sucesso mesmo? É tipo Michael Jackson? Rapaz... é tipo Beatles, pô. É antes de Michael Jackson. Pô. Rapaz, pensa o seguinte, pra você ter uma noção, no começo de 2020, quando a gente ainda podia aglomerar, né? Saudades. Rolou a festa Banda do DJ Evandro Júnior, que é um evento que acontece na abertura do Carnaval de Manaus e reuniu cerca de 60 mil pessoas lá na Arena Amazônia. Nessa festa, uma das atrações mais bombadas era justamente o palco forró, que essas bandas estavam por lá, né? E, enfim... Outro evento que também reuniu uma multidão lá foi a gravação do DVD As 10 Mais do Forró, com as principais bandas mais uma vez, e deu uma galera, assim, isso é perceptível pelas imagens do DVD, né? A gente consegue encontrar fácil aí no YouTube. Fora isso, tem todo um circuito próprio de forró lá, assim, com bandas, casas de shows, canais de divulgação, enfim. Tu me mandou o DVD, né, As 10 Mais do Forró. E eu assisti, realmente, cara, é muito enorme. Como é que isso não é... Como é que as pessoas não estão falando disso? Como é que tem um público tão grande e o resto do Brasil não conhece tão bem, né? Muito absurdo isso. Mas quais são as bandas mais bombadas aí? Eu sei que tu entrevistou um pessoal, né? Uma galera. Então, isso é uma pergunta que eu me faço há muito tempo, por que isso não é pautado, né? Mas estamos pautando. Tem várias bandas famosas, né, velho? Tem, tipo, Ideal Banda, Brisado, Forró de Respeito, Forró na Pegada, Festança, Shot com Pimenta. A lista é muito grande. Se eu ficar aqui, esse podcast vai ficar mais longo ainda. Lembrando que a tabela com todas as bandas, você manda o Pix e você recebe o Excel. Bem organizado, bem diagramado, Sim. né? Tá tudo bonitinho. Eu conversei com a galera, GG, e 3 dessas pessoas com quem eu conversei são influencers de Manaus. E eles não quiseram se identificar, velho. Diga aí. Cara, eu achei engraçado isso. Que você me contou, né? Que além das bandas, tu foi conversar com os influencers, né? E aí eu queria entender por que tu foi atrás também dos influencers? Qual que é a importância deles ali pra cena? Primeiro porque os influencers servem como canal de divulgação também, né? E segundo porque eu não sou manauara. Então não tenho amigos em Manaus, amigos diretos, assim. Tenho pessoas que já moraram lá, mas, enfim, não conhecem tanto e tal. E aí essas pessoas, elas estão habituadas, né, a
a divulgar e a viver essa parada. Entendi. Por exemplo, o Manaus Memes, que foi um dos entrevistados, é um grande divulgador, assim, da cena, cara. Eles não quiseram se... A pessoa que eu entrevistei não quis se identificar, mas eu posso dizer que eu entrevistei o ADM do Manaus Memes, né? Entrevistei também a pessoa por trás do Forró Funk de Manaus, que é outro perfil que também tem um alcance legal. E entrevistei um músico, esse sim eu não posso dar mais detalhes, mas, enfim... Essas pessoas ajudaram na pauta aqui a localizar melhor as casas, o movimento, quem tá fazendo sucesso, sabe? Essas informações, eles foram bem úteis para construir, assim, um mapa de Manaus, um mapa sonoro de Manaus. Maravilha, cara. Isso pelo menos a gente pode divulgar, né? A gente pode divulgar os arrobas das páginas. Tô seguindo também, muito boas. Agora, quem que tu entrevistou e se identificou, né? Quem que a gente pode falar? Teve um deles que eu entrevistei, na verdade, vários se identificaram, mas um que eu queria começar aqui foi o DJ K no beat, que ele é a pessoa, né, o mago. DJ K no beat, não confundir com o DJ K que a gente falou no podcast passado. No episódio anterior, né? Sim. Exatamente. Mas DJ K no beat, lá de Manaus, é um mago por trás do teclado e também das produções da Ideal Banda, uma das bandas mais bombadas de lá. Inclusive, a gente usou uma música dele aqui no começo. Esse instrumental que vocês escutaram aí de forró é uma produção do DJ K. Olá, meu nome é Caio, tenho 19 anos, eu sou conhecido aqui em Manaus também como DJ K no Beat. Trabalho como produtor musical aqui na banda, na Ideal Banda, né? Ideal Banda aqui em Manaus. A mãe dele toca bolero, então ele já vem da família musical, né? Começou a produzir há pouco tempo, coisa de 3 anos, foi o que ele me falou, por um convite de um cara bem famoso que é o Lorival Marx. Apesar do sobrenome não é meu parente. Ele é um produtor amazonense que hoje trabalha com grandes nomes do sertanejo lá em Goiás. Sabe Atrasadinha, do Felipe Araújo? Felipe Araújo, com Ferrugem. Com Ferrugem, claro. Exatamente. Foi uma produção do Lorival Marx. Eu tava cantando esses dias, inclusive. Boa música, né? Ótima música. O vídeo do Vinícius Júnior cantando, incrível. Um abraço, Vinícius Júnior. Mas então, Lorival apadrinhou, assim, o DJ K, né? E para explicar o que tá acontecendo em Manaus hoje, ele me ensinou que existem pelo menos 2 vertentes do forró funk. Eu vou deixar ele explicar melhor o que é o shot, que é o que ele faz no Ideal, né? E o que é o tal de forró de galeral, que outras bandas de Manaus estão fazendo lá, estão tocando. Caio usou o som da banda do Forró Ideal para explicar esse estilo de shot que ele chama. Ele contou aqui pra gente. Escuta aí. Primeiramente, o repertório. Repertório que faz toda a diferença, mano. Tipo essas paradas de palavrões e tal. Segunda, pegada. O ideal, a pegada ideal, ela puxa mais pro pé de serra, entendeu? Aquele pedal mais reto. Do galeral não, do galeral assim. Mais colado aí. Tudo, entendeu? Ele é mais colado, o pedal do galeral, o kick. Aí, a sanfona, ele puxa mais a sanfona também, o frango do galeral. É só o... É mais curto ele. Do ideal não, do ideal já é um pouco diferente, já é um pouco mais esticado. É um frango assim, mais esticado, entendeu? Guitarra na cara, o calango da guitarra. A guitarra do galera é diferente um pouco, entendeu? A gente vem mudando aí, sacou? É isso que muda, mano, a banda, assim, que diferencia um pouco o ideal das outras bandas, entendeu? De galeral, né? O ideal não é galeral, assim, né? Que digamos assim, né? É o shot, entendeu? Cara, eu gostei muito como ele explicou os instrumentos, porque aí a gente já começa a entender um pouco essa diferença, né, entre as 2 vertentes. Sim, eu gostei tanto que eu pedi para ele explicar melhor o que cada instrumento faz e qual a diferença entre esse shot e o galeral, né, como ele chama. O áudio é um pouquinho longo, mas eu acho que vale. Bota aí, dá o play aí, Manuel. Mas pera, Manuel, antes de você botar esse áudio, eu vou pedir para você ligar o radinho aqui, peraí, bota isso aqui.
Isso é bom demais, mano. Isso aí, que é isso aí, bicho? Isso aí, né? Isso é Teixeira de Manaus, né? O cara, músico importante lá do Beiradão. Olha o Beiradão voltando. Tá vivendo preso no Beiradão. É outra pauta aqui já. Não, cara, sim, é o Teixeira de Manaus. Essa música é do primeiro disco dele e também se chama Beiradão. Mas eu não confundi as pautas, não. Eu pedi pra Manuel colocar o radinho aqui, porque pra falar desse forró funk do Amazonas, a gente precisa dar uns passinhos aqui pra trás e entender as raízes do forró amazonense, que começou a ser gravado, né, que entrou nesse mercado fonográfico por Teixeira de Manaus. Então, por isso que eu trouxe ele aqui. Ah, entendi. Então a gente vai agora fazer historicizar o forró de Manaus e tendo como um ponto de partida o Teixeira de Manaus, gravando em 81. É isso, né? Somente, mas sério, vai fazer sentido pra você. Certo, vamos lá. Então vamos devagar, vamos por parte, né? Me diga aí, o que a música dos Beiradões tem a ver? Eu sei que ela surge influenciada pelo forró, né? Pelas migrações nordestinas no Amazonas. E que isso influenciou mesmo a musicalidade do estado, né? Exatamente. Meu amigo Rafael Norberto, doutor em etnomusicologia pela UFRGS, que soube dessas informações enquanto pesquisava pelo Beiradão, né, para o mestrado dele. Ele disse que desde o período da abolição da escravatura, o Amazonas vem recebendo nordestinos com uma certa frequência lá. Isso porque o Amazonas aboliu a escravidão 4 anos antes da Lei Áurea ser assinada. Então, muitos negros de estados vizinhos fugiram para lá nesse período. E hoje, por exemplo, uma parcela significativa da população negra amazonense é descendente de escravizados maranhenses, né, que fugiram do Maranhão para o Amazonas nesse período. Caramba, que doideira. Diga aí. Não sabia disso, não sabia. É muito louco, né, como a música leva a gente para esses lugares. E lá atrás, né, séculos. Pois é. Outra curiosidade que Rafael falou, ainda continuando nesse lance das migrações, no século XIX, o ciclo da borracha puxou um outro fluxo de imigrantes nordestinos para lá. E no século XX, mais pertinho agora da gente, já estamos chegando, o polo industrial na Zona Franca de Manaus levou ainda mais imigrantes nordestinos para lá. Então, além dos maranhenses, assim, ele fala que tem gente de todos os estados nordestinos por lá. Então, Manaus é uma cidade com muitos migrantes. Deve ser no estilo de São Paulo, imagino. E, além dos maranhenses, os principais são piauienses e cearenses. Fica aí a curiosidade. Cara, muito bom. Eu não tinha noção disso. É muito interessante, né, ver como as identidades locais são construídas muitas vezes por contribuições de outros estados, né? Isso é muito louco. Mas então, né, fizemos esse arrodeio todo e aí, né, vamos pros finalmente, né? Onde é que você quer chegar? Quer dizer que então a Amazonas gosta de forró, assim, por causa dos fluxos, né, de imigração, dos nordestinos, como é que é? Rapaz, talvez o Rafael fosse capaz de fazer isso, né? Ele é um estudante aí, tem doutorado. Eu não sou capaz de chegar a essa conclusão, mas de dar o palpite, sim. Por isso que eu trouxe Teixeira pra puxar essa hipótese. O cara ponderado é ótimo, né? Enfim, o Teixeira, cara, ele compôs o primeiro álbum do estado a ganhar um disco de ouro. E é sucesso até hoje, assim. Lá no Amazonas, todo mundo conhece, assim, as músicas do Teixeira, até fora mesmo. Um dia desse eu fui fazer feira aqui e escutei Abra Sua Porta e Deixa o Sax Entrar no meio da feira lá. Enfim, caramba, em Recife? Aqui em Recife. E, isso marcou os amazonenses, não só, né, o disco do Teixeira e tal, mas como o ápice de uma série de transformações, né, de como o forró foi participando da cultura amazonense e como esses processos migratórios têm a ver com a chegada do forró no Amazonas. Esses pormenores, assim, vocês podem encontrar na matéria do Beiradão. Entra lá no embrasado.com.br. Mas eu quero voltar nessa história mais pra frente. Você vai ver, GG. Tá certo. Tem alguma coisa a ver com dança. Guarda aí. Tá bom, então. Vou guardar a informação, né? Mas, então, temos aí esse forró dos Beiradões, né? Que a gente ouviu com o Teixeira de Manaus.
Mas até o forró funk, que é essa cena que tá acontecendo hoje, se passaram aí 40 anos, né? E muita coisa mudou, imagino. Sim, então, muita coisa. Já que você iniciou a história, dê um resumo aí, né? Do que aconteceu e como essas transformações rolaram. Tá, vamos lá. O Beiradão foi protagonista no mercado fonográfico ali amazonense até meados dos anos 90. Depois ele deu uma desaparecida dos holofotes por alguns fatores e eu vou fazer esse panorama geral aqui pra vocês. Tá bom. Primeiro, porque nos anos 90 Manaus se tornou um polo da música eletrônica no país. A gente falou disso no episódio 008, vocês voltem Sim. lá, episódio sobre música eletrônica, você lembra, né, GG? Lembro. Como é que era o nome da... É o... Esqueci O agora Dance o nome Nacional, da cena. né? Isso, o Dance Nacional. House Amazônica. House Amazônico. Outro fenômeno que ocorreu no Amazonas também nos anos 90 foi o Festival de Parintins, né? E aí, junto com o Festival de Parintins, os bois Caprichoso e Garantido começaram a fomentar um mercado de toadas, né? As toadas de boi fazem muito sucesso no Amazonas, cara. Assim, são todo ano os dois bois lançam um disco que tem mais de 20 faixas e esses discos tocam nas rádios, tocam na TV, tocam na rua, sabe? É um mercado que tem, enfim, reflexos até hoje, reflexos fortes. Parece um pouco o sistema de organização e divulgação de músicas das escolas de samba, né? Você fazer um samba enredo Isso. e tentar só que nas escolas de samba você junta os sambas enredos de todas as escolas, né? E lança as músicas daquele ano e tal. Boa comparação. E aí você falou em samba, o último ponto é que nos anos 90 o pagode tomou conta do Brasil, né? Quem não lembra disso? E lá em Manaus não foi diferente. Manaus já tinha, assim, um espaço próprio pro samba e recebeu muito bem o pagode também. Recebe até hoje, aliás. Um exemplo disso, que você que me mostrou, inclusive, é o Wendel Pinheiro, né? Que é um pagodeiro famoso lá de Manaus, que gravou até com o Krigo, Xande de Pilares. Sim. E a gente até postou um tempo lá no Instagram do Embrasado, @Portal Embrasado. Siga também no Twitter, que é @Portal Embrasado. O evento, um flyer do evento que ele fez, que tava sorteando pagamento de boleto, né? Você depositava no... cara. Isso é fantástico. Cara, esse é flyer muito é fantástico. maravilhoso. Sim. O Wendel Pinheiro, isso Mas mesmo. só pra gente recapitular, então, os pontos, né? Um é a popularização, né? Um polo de música eletrônica. O festival de Parintins, né? Os bois e as toadas que ficaram populares. E o outro ponto é o pagode, certo? Certo. Então, Manaus estava dividida entre esses três e ganhou um quarto circuito, que é o quê? Vamos lembrar aí o que é que também fez muito sucesso nos anos 90, e ali 90, 2000, no Brasil. O forró, cara. Forró eletrônico, né? O forró, cara. Fortaleza se tornou o polo do forró no Brasil, né? Sim. Quem não lembra da Mastruz com Leite e todas as outras bandas que surgiram a partir da Som Zum Sat, que era uma rede de rádios transmitida por satélite no Brasil. E, enfim, virou o que virou, né? Foi nesse meio que o forró de Manaus começou a mudar, porque a gente tava falando aqui do forró de Teixeira, né? Um forró acelerado e tal, com sax. E aí chega o forró da Som Zum, já muda esse forró, isso começa a ser reprocessado. Aquele forró da Som Zum era aquele forró, né, com metaleira, as viradas de bateria. Sim, inclusive com influências desse forró beiradão, das lambadas, né? Mas teve um cara que eu entrevistei que ele foi essencial para contar como foi essa passagem, assim, toda essa mistura que ocorreu lá em Manaus nos anos 90. Se liga aí. Oi, gente, eu sou o Evandro Almeida Lima Júnior, conhecido como DJ Evandro Júnior, tenho 42 anos, tô na noite desde 1992, vou fazer 29 anos de noite esse ano agora, de 2021, né? Moro em Manaus, Amazonas, a gente realiza eventos aqui em Manaus, participa de alguns eventos no interior do Amazonas, Pará, Roraima, já fizemos Acre também, Porto Velho, enfim, região norte. A gente já fez tudo, mas a gente predomina aqui em Manaus, né? No Amazonas,
com o DJ Evandro Júnior Entretenimento. Eu comecei como DJ nos anos 90, e de fato o Dance Nacional pegou um gás muito grande aqui, e era o auge, né? Depois disso, o pagode entrou com muita força, né? No cenário nacional, vamos dizer assim, né? E aí eu de DJ de boate passei a tocar nos intervalos dos pagodes, para poder não ficar sem tocar, né? Aí logo depois, no finalzinho já da década de 90, o forró começou a entrar também. E aí eu já passei a tocar nos intervalos dos forrós também. Eu tocava no intervalo do pagode, intervalo do forró, e tocava como DJ. Veio o boi também nessa época, o boi também ficou muito forte. Então os boates dividiram aqui entre o boi, pagode, né? E aí as pessoas foram migrando, né? Migrando para as outras coisas. A galera do forró chegou investindo muito pesado, né? Empresários como Martins, da Martins Veículos aqui, entre outros, chegaram trazendo músico de fora, trazendo... investindo pesado, fazendo bandas aqui grandes com músicos de bandas nacionais, pegaram músicos, trouxeram pra cá, começaram a montar várias bandas, e aí o forró ficou muito forte, e aí predominou, né? O forró acabou passando do pagode, acabou passando de tudo que é ritmo, e ficou muito forte, e o dance foi se apagando cada vez mais, o pessoal não investia mais na música eletrônica, investia mais no coisa, a gente foi migrando. Aí eu fui passar de tocar nos intervalos do forró, depois abri um forró pra mim, aí desse que eu abri o forró, que era o Chá da Chinela, eu montei a banda Chá da Chinela depois de um mês. Interessante ele citar o empresário, né, Martins, da Martins Veículos, né, na consolidação desse circuito, que tem tudo a ver com a discussão que a gente teve no nosso último podcast, nosso último espetinho sobre os alôs, né? Boa. Os alôs e vinhetas e tudo mais. Então, ouçam lá e dá pra fazer esse link. É muito curioso isso, cara, porque o forró eletrônico que foi se formando lá em Manaus não era o mesmo que o cearense, né? Uhum. Pelas coisas que eu fui escutando por aqui, que você foi me passando durante a pesquisa, era uma parada mais shot, né? Mais lenta. Eu tava mandando pra um amigo meu as coisas de forró funk, ele diz, cara, isso aí parece muito reggae. Né? E no forró eletrônico, como comentei antes, né? Tinha uma metaleira bem forte, né? Aqueles metais bem vigorosos, assim. Uhum. Sim, muito sintetizador, né, teclado, enfim, por isso que era conhecido como forró eletrônico. E aí lá em Manaus, cara, enquanto no resto do Brasil e em Manaus também, né, o Mastruz com Leite estava fazendo sucesso, começou os anos 2000, veio aí Aviões do Forró, Saia Rodada, Garota Safada. Em Manaus, outras bandas estavam fazendo sucesso, que eram bandas locais e tinham várias, velho. Eu separei mais uma vez algumas aqui, por exemplo, a banda Deus Me Livre, o Forró Chachado, Toninho e Forró Olha Show. o nome dessa banda. Não, vamos parar e apreciar a força nominal da banda Deus Me Livre. Olha que o DJ Evandro Júnior, que a gente acabou de entrevistar, disse que a banda Deus Me Livre foi uma das pioneiras, assim, principalmente nesse forró mais diferenciado. Então, Claro que foi. Olha o nome da banda. É um impacto muito grande. tanto a Deus Me Livre quanto a Chachado. Certo. Enfim, teve todas essas bandas. E digo mais, não era só a pegada que era diferente não, GG. Não era só o ritmo. Manuel, eu tenho... Nossa, eu tô ansioso pra botar isso aqui. Manuel, bota a VHS aí na TV pra gente entender do que é que eu tô falando, por favor. Ó, vou logo avisando. Quem não gosta de sensualidade explícita, pode ir fechando os olhos, porque o Brasil Total de hoje não tá pra brincadeira. O negócio lá em Manaus é seríssimo. Eu nunca vi nada igual. E a cidade está para se transformar na capital do forró mais apimentada do mundo. A nossa equipe amazônica caprichou nas imagens e nos detalhes profundos. Porque os dançarinos de Manaus estão loucos para fazer o Brasil ficar só pensando naquilo. Alô, moçada forrozeira de Manaus, pra você curtir, dançar e se apaixonar. Regina, o forró aqui é arrochado. O amazonense pegou o ritmo cearense, misturou com o boleirão e o brega e já deu uma outra coisa, uma outra dança, uma outra música que você não vê em nenhum outro lugar. Mas pode deixar que eu vou mostrar tudo passo a passo pra todo mundo pegar carona nesse banzeiro. Ai que dor de dente da gota serena, ai que dor de dente da gota serena. Caramba, meu irmão. Cara, dança. Muito bom, né? E é cheio dos rodopios. Parece como os paraenses dançam brega, né, também. Esse vídeo é incrível, né, velho? Total. Eu tenho pra mim que essa dança do brega paraense, essa dança do forró amazonense tem a mesma descendência, né? Que são os ritmos e danças caribenhas.
que aqui no Brasil foram reinventados na lambada, né, velho? Eu já falei, e tipo, a lambada, ela foi forte não só no Pará, né, que é o considerado o inventor, mas também no Amazonas, porque o beiradão era isso, era forró e lambada, né, basicamente. Entre tantas influências. E essas músicas de fluxos, né, de barcos, a galera que tava atravessando o país. Sim. Acho que faz todo sentido. Sim, sim. E é uma dança que se dança em par, mas é solta, né? O homem conduz a mulher, tipo, com os braços levantados, assim. E tem sempre um puxa, volta, roda, aperta. O cara... Gostei. Gostasse? Gostei. Esses rodados lembra até o Festival de Ciranda, que acontece em Manacapuru, que é na região metropolitana lá de Manaus. E não tem nada a ver com as cirandas daqui do Pernambuco, né? Como, por exemplo, a de Lia. Pernambuco e Paraíba. É uma ciranda, é um festival mesmo, assim, nos moldes do Festival de Parintins, sabe? Aquele espetáculo com alegorias e tudo mais. Vale a pena vocês darem uma olhada também, mas eu não vou me alongar aqui, não. Tá bom. Isso tudo tem no YouTube, então, quem quiser procurar. Tem no YouTube. Essa dança de Manacapuru. Sim. Certo, então vamos lá, seguindo, né? Vamos pro nosso se manter aqui focado. Avançando então até os anos 2000, mas a gente não chegou no forró funk ainda, né? Você tá falando desse forró eletrônico de Manaus. Ou a gente já chegou no forró funk? Não chegamos, mas veja, estamos quase lá. Antes que eu me esqueça, a gente vai deixar esse link na descrição, né, da matéria do Fantástico. Vocês vão ver que é uma coisa meio exotizada, assim, mas serve de registro daquele momento. Ótima para visualizar a força que o forró tinha lá nos anos 2000. E voltando aqui, GG Albuquerque, você lembra do DJ K no beat que eu acabei de falar? Claro, acabou de falar no início no início do programa. Sim, que já faz 5 horas, né? Sim. Mas você vai entender por que eu dei esse contorno todinho agora, né? Eu falei que tinha sentido e é o seguinte, o shot que o DJ K produz lá na Ideal Banda tem referência nessa cadeia de influências, entendeu? O forró de Galeral também. Ambos são shoteados, por sinal, mas o DJ K me contou como foi chegando nesse resultado. E observa como tem referência nessas bandas que eu falei. Saca aí. O shot aqui, naquela época, tipo, 10 anos atrás, ele passou por várias mudanças assim, de velocidade e tal. Assim, no começo, por exemplo, 2010, 2011, nessa faixa aí, o shot era mais lento, aquele shot mais arrastado. Aquele shot mais arrastado, entendeu? Aí, na faixa de 2014 para 2015, já começou a aumentar a velocidade. Ele foi subindo a velocidade, já ficou bem rápido mesmo. Pode estar lá no YouTube lá, Bagaceiros do Forró. Aí depois veio Ideal. O Ideal também veio com uma pegada assim mais rápida, entendeu? Bem rápido mesmo. Aí, no ano de 2016 pra cá, já começou a baixar a velocidade do shot, entendeu? Aí que começou a aparecer o Galeral, né? O famoso Forró Galeral. E depois ele me explicou direitinho o papel de cada instrumento. Olha aí, aquele áudio que eu prometi. E a diferença entre o shot do Ideal e o forró de Galeral. Se liga aí. Cara, assim, a bateria é uma tocada assim muito simples, pô. É tipo assim, quase qualquer pessoa consegue tocar, assim, né? Entendeu? A levada. Por exemplo, assim, ó. Pedal 3, chibal só uma vez. Entendeu? Aí o sanfona, frango, só o franguinho, sanfona e tal, encostada. Aí tem uma guitarra. Na banda a gente usava aquela guitarra assim, ó. A gente usava ela bem assim, pô. Agora a gente tá usando o calango, só agora, entendeu? Direto aqui na banda, mas aqui em Manaus, outras bandas assim de galeral, né, que falam, elas usam aqui essa antiga guitarra aí que a gente usava, né, aquela elas usam aqui, baixo, é simples, pô, uma parada bem simples assim, quadrada assim e tal. Aí tem mais o teclado, né, o teclado, cara, praticamente tudo em cima do teclado, mano. Efeitos, coisas, a gente usa muito sample aqui na banda, muito, corte de voz, essas coisinhas assim, entendeu? 90% do show da banda é em cima do teclado, entendeu? Por isso aqui, mano, o trabalho do tecladista é dobrado. Aí, pô, depois do teclado vem, deixa eu ver o que vem.
A zabumba, né, pô? A zabumba mudou, pô, também, pra caramba. A zabumba mudou, ficou uma levada bem diferenciada, pô, assim. Aqui os caras, eles gostam de explorar muito o grave da zabumba, né? Aquele peso dela. Aliás, a levada da zabumba é assim, ó. Entendeu? Mudou. A levada antigamente era entendeu? Era diferente, posso citar. Agora, te dizer quem fez essas mudanças aí, eu não sei, ó, cara. Mas, tipo, não foi de uma hora pra outra, assim, né? Não foi tão radical. Veio de um por um, assim, com o tempo, entendeu? Primeiro mudou um, depois mudou outro, assim, e tal. Aí chegou no shot que é hoje, que é esse shot que você escuta hoje aqui, entendeu? Só uma coisa pra vocês sacarem, antes de você falar, GG, que você já deu uma respirada aí, já deu uma fungada, eu já senti. O DJ K fala em frango na sanfona, né? E o que é o frango na sanfona? É o apertado, o foron, entendeu? O frango é só o fon, entendeu? Entendi. Só pra vocês entenderem a linguagem aí. Entendi. É um termo técnico, né? Um vocabulário próprio. Muito bom. Isso. Então, cara, eu achei excelente. Você sabe que eu sou meio nerd, né? De som, de música. Então, eu acho muito incrível quando eles decompõem mesmo assim, explicam tudo muito bem, né? Alguém vem dar uma entrevista assim. E é engraçado porque a zabumba é um instrumento que não é tão usado atualmente, né? No forró eletrônico nordestino hoje, assim, né? Forró que tá bombando, que tá tomando lugar, inclusive, do sertanejo agora no YouTube, né? Isso não aparece muito. E lá já tem variações na tocada dessa zabumba, né? Muito doido. A guitarrinha, né? Uma coisa tão simples e que faz toda a diferença no swing dela, né? Contido no galeral. Inclusive, você falou aí do forró tomando espaço do sertanejo. Eu queria mandar um abraço para Rodrigo Ortega, que fez uma matéria incrível sobre... Pedir um abraço lá pra gente. Nós somos Ortega fãs. Eu fico com vergonha de ficar falando, porque, cara, toda matéria que eu gosto de jornalismo de música hoje é feita por ele. Eu fico com vergonha. Eu já não... Vai ficar repetitivo, falar. Né? Mas então, como tu falou, não é que a zabumba não existe, não é que a guitarra... É porque é uma parada, tipo, pouco usada no forró o forró nordestino que se popularizou no Brasil, né? No forró de Manaus, o zabumbeiro, cara, ele tá na frente, assim, no palco, fazendo dancinha. A zabumba é adesivada, sabe? Com o nome do cara. É uma parada... Não é um instrumento secundário. É muita onda. O cara lança um solo de zabumba, tá ligado? Exatamente. Toca a zabumba fazendo malabarismo, assim, Jimi Hendrix da zabumba. Muito bom, velho. Zabumba com a língua. E a guitarra, GG, tu falou na guitarra, a guitarra tem banda lá, como o Forró Festança, nesse DVD das 10 mais, eu não sei se você notou, mas eles tocam sem guitarrista, tá ligado? Sim. Então, enfim, já é uma coisa bem diferente, né? E, cara, no último episódio tu falou do Forró na Pegada, que tem esse swing meio blues, né? Eu tava ouvindo isso, cara. O Hit Pix. Sim, Hit Pix. Aquela guitarrinha. Você se apaixonou, né, pelo Forró na Pegada. Parou de escutar só pra fazer o podcast. Né? Porra, adorei. Agora, eu queria só esclarecer aqui uma coisa. Vamos deixar os pontos no lugar. O DJ K falou do shot, né, do ideal que ele faz, e do forró de galeral. Mas essas duas vertentes... Pelo que eu tô entendendo, são vertentes internas do forró funk. Ou eu tô enganado? É isso mesmo? Isso. Certo. Pelo que eu entendi, é isso. Ambos se consideram forró funk, mas ainda fazem essa divisão, assim, entre o que é shot e o que é o forró de galeral, sabe? Entendi, mas tá todo mundo na mesma cena, né? São só estilos musicais diferentes dentro de uma mesma cena. Mas e esse forró de galeral, né? Como é que surgiu? Já que o shot vem das antigas, né? Do forró do Amazonas, como a gente fez todo esse percurso histórico aí, que em breve vai sair em livro. Agora vai sair em livro pela enciclopédia. Então, né? Atenção, editoras. Já que o shot vem dessas antigas, o forró de galeral vem de onde? Tá, o forró de galeral também vem das antigas.
tem essa influência. Mas lembra que eu falei pra você guardar a dança? Lembro. É agora que ela volta. Vamos nessa. Então, eu tenho uma matéria aqui e vou mandar pra você. Se liga aí. O título da matéria é de um site que chama DM24AM. É um site que, apesar do nome, né, que parece uma criptografia, é um site bem respeitado lá de Manaus, bem conhecido. E ele diz assim: a mistura de ritmos batizadas de forrobate chega a Manaus. Tá vendo tu aí? E é de quando essa matéria? 2012. Certo. Forrobate? É esse o nome? É, forrobate. Diga aí. Nossa, cara. É o seguinte, rapaz, a gente tá dando conta de quase 40 anos de forró na cidade, né? Então tem muita história pra se contar. Pretensão é aqui, viu? Pretensão é com esse podcast mesmo. Tá um arrudeio grande, mas vocês vão entender que é o seguinte. Nessa matéria 2012 tem um venezuelano, diga aí, que se chama R4. E ele se intitula o criador do forrobate, uma vertente do ritmo que mistura influências do reggae, olha aí, da cúmbia, da dance e do merengue. Coisas que, o quê? Influenciaram na criação tanto a cúmbia quanto o merengue da lambada e o reggae, que parece esse forró, né? Desse forró galeral, o dance que foi popular em Manaus. Certo, fiquei curioso. Agora você me pegou, já me seduziu. Mostra aí, como é que a Venezuela entrou na história? Seguinte, o rolê é que o forró bate, ou só bate-bate, não fica só na música, é a dança, velho. É o seguinte, se liga nesse clipe que eu vou te mandar aí agora. Eu vou colocar o clipe também para nossos ouvintes clicarem. Além de todo o rodopeio daquela dança que a gente já tinha visto, agora os dançarinos ficam se batendo, né? Um no outro, assim, com as coxas, com a cintura. Meio umbigada. Né? Cara, isso aí tem tudo a ver com umbigada. A dança de umbigada, de quilombos e tudo mais. Tudo a ver. Muito bom, né? Só que o cenário, né? A gente tem que contar o cenário, gente. É numa pista de arrancada, sabe? Essas pistas de arrancada de carro. O Sambódromo de Manaus. Esse é o Sambódromo de Manaus. Mas como tem um monte de carro ali, paredão de som, então você fica com a impressão de que é esses espaços de evento automotivo, sabe? Sim. Muito bom. E tem mesmo essa coisa meio cúmbia, né? Sim. Meio... daria até pra dizer que é meio raga, meio reggaeton, né? Uhum. E a dança é isso, é muito umbigada, é ancestralidade total. Total. É muito, muito, muito massa. Mas então, essa dança, que ficou conhecida como bate-bate, ficou muito forte em Manaus. E lá, os maloqueiros, os malocas, os crias, enfim, os mandrakes, são chamados de galerosos, assim como aqui no Recife. Sim. E aí, não demorou muito para essa dança e a música com a qual eles dançavam serem conhecidas como forró de galeral, sacou? Entendi. Então, o forró funk ou forró de galeral é um desdobramento do que antes era chamado de forró de bate-bate. Calma. É isso? É e não é. Ou esse clipe aí que tu mandou não tem nada a ver com o forró funk que a galera tá chamando de galeral? Então, não tem muito a ver musicalmente, mas é nesse contexto, sabe, GG? Tipo, nos forrós das periferias amazonenses, onde se dançavam esse forró de bate-bate, que o funk encontrou com o shot, sacou? E aí, musicalmente, existe quase que um consenso em dizer que o forró de galeral surgiu a partir dessas duas faixas que Manuel vai colocar no Cebrúteos aqui agora, e vocês vão entender como é que começa o forró funk lá. The Bluetooth device is ready to pair. Novinha, toda arrumadinha, só quer andar na beca, mas eu compro uma calcinha, só quer usar. A novinha vem com a cara só farinha. 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 Cara, já é bem diferente, né? E até pelo vocabulário, né? Novinha, Sim. novinha. Olha, já tem um vocabulário do funk.
pô, são músicas que têm essa tiração de onda ali muito forte, né? Essa coisa, essa zoeira ali. Sim. E de quando que é isso, cara? De quando são essas músicas? Conta aí sobre elas, fala aí que eu tô curioso. Então, essas músicas são de 2017 e ambas são do Forró Festança. Ali em 2017... Forró Festança é uma banda, né? Isso. Porque a gente começa a falar forró bate-bate, que é um estilo, e acho que precisa dizer quando é um estilo e quando é uma banda. E forró pode ser dança, pode ser estilo, pode ser local também, né? Vamos pra um forró. Mas enfim, é uma banda que tá nesse circuito do forró amazonense desde, sei lá, 2006, sabe? Mas que encabeçou o forró funk. E segundo nossa apuração aqui na nossa redação, parece que o Forró Festança foi esse impulsionador assim, do forró de Galeral, na época tendo à frente o Mauro Lima, cantor da primeira música, e o Romarinho Mack, que é o cantor da segunda música. Romarinho Mack, já antecipando a gíria carioca, né, de Star Mac. Na verdade, não antecipando, porque é de 2017, né, então talvez seja meio que a mesma época. Tá Mac. Tá Mac. O Romarinho... Eu tô ligado que você entrevistou, né? E ele e o Mauro ainda estão no Forró Festança? Ainda fazem parte da banda? Ela ainda existe? Não. O Mauro tava no Forró Brisado, mas agora saiu pra investir no ML, né? Mauro Lima, o Brabo. Vai ser a banda própria de forró dele lá. Certo. E sim, falei com o Romarinho também, falei com o Mauro, aos 47 do segundo tempo, GG. Então, se esse episódio ia ter 2 horas, agora vai ter 2 horas e meia. E cena porque pós-crédito. Toma aí essa novidade. Cena pós-crédito ainda, né? Ele só conseguiu me responder hoje, pela correria dos trampos lá. E, véi, foi muito massa ter conseguido falar com ele. Salve, irmão. Então, vamos que vamos, meter mais. Meu nome é Mauro Lima, tenho 29 anos, sou cantor de forró funk, moro em Manaus. Tô na noite aí há 13 anos já, fazendo o bagulho pra rapaziada que gosta do forró funk. Ele me disse, GG, que antes de chegar no Festança, passou por várias dessas bandas que a gente citou antes aqui. Entre elas, o Toinho Forró Show, que é um ícone do shot lá manauara. A gente citou ele, só que Mauro, ele não sentia que estava no lugar dele, sabe? Cantando com o Toinho, fazendo segunda voz. Ele era um cara novo, num circuito de pessoas mais velhas, e ele já tinha uma pegada diferente. Então, ele fala que quando ele ia cantar, ele sentia que meio que dispersava a galera, sabe? E não era isso que ele queria, né? Enquanto cantor, enquanto artista. O público, então, do shot, né? Desse shot que não é o shot da banda ideal, é o shot mais tradicional, digamos, né? O pé de serra. Né? Isso, o pé de serra era mais velho, né? Isso, parece que sim, porque, tipo, não é mais velho, tipo, muitas gerações, sabe? Mas é comum a galera dizer que, tipo, por exemplo, o Manaus Meme me disse que o público do forró funk é bem jovem, é tipo adolescente, enquanto esse público adolescente não curtia tanto o shot que eles chamam de shot pé de serra, tá ligado? Sim. É muito engraçado, né, esse recorte etário. Rola muito, porque essas culturas ligadas ao funk e desdobramentos do funk são realmente culturas juvenis, né? Uhum. Mas então, voltando aqui pro Mauro, ele pediu pra sair da banda do Toinho e começou a notar que o circuito do shot, que eles chamavam de pé de serra, era um circuito bem fechado. Olha só como isso influenciou em tudo. Bota aí, Manuel. Voltando pra 2017, já quando eu tava no Festança, quando eu coloquei na minha cabeça que não tinha mesmo futuro, digamos assim, futuro, eu cantar o pé de serra aqui, era pelo fato de ter os grupinhos de casas de show, casas noturnas, que não colocavam a gente, pelo fato de a gente ser novo, entendeu? E não ter tanta referência no pé de serra, aí não agendavam show com a gente. Então a gente tinha que procurar alguma coisa, tinha que fazer alguma coisa para que a gente pudesse tocar e mostrar o nosso trabalho, né? Foi quando o dono do Festança, meu amigo Frank, ele resolveu entregar a banda na minha mão. Mano, a banda tá aqui pra ti, eu só quero que você traga dinheiro pra banda. Eu, beleza, mano, então eu vou gravar um CD aí só do que o pessoal curte.
Aí ele, tá bom. Aí nesse tempo tava muito forte esses funk de paredão, né? Esse funk que só rolava nos intervalos das festas. E nos postos de gasolina tudo tocando, os funk tudo tocando. Aí eu quero saber, eu vou botar, se esse pessoal curte nos postos, por que não curte nas festas? Foi quando eu peguei e gravei o CD. Aí eu coloquei umas 3 composições minhas nesse CD. E esse CD, graças a Deus, bateu. Foi o primeiro CD a bater 1 milhão de visualizações em Manaus, né? E gerou muita repercussão, muita mesmo. Que a gente começou a viajar desesperadamente, assim, sem parar mais em Manaus, por causa desse CD, entendeu? E eu recebi propostas de fora por causa do CD, convites para cantar fora e tal. Só que eu não tinha recurso, eu mesmo. E o meu empresário, não tinha empresário na realidade, o dono da banda pensava aqui, pensava pequeno, né? Aí a gente teve que ficar por aqui mesmo. Tá, eu acho sensacional que era um circuito seletivo, né? Pra, tipo, podar os artistas, escolher quem vai fazer sucesso ou não pela fala do Mauro, mas acabou impulsionando outra cena, né? Uhum. E, né, como a gente tava insistindo, muito diferente, né, do forró em outros lugares do país, ou mesmo de outras cenas musicais, sei lá, do mundo mesmo, né? É interessante notar como isso é produzido de uma forma muito particular, né? Nesses circuitos com recortes diferentes e que vão gerando novas formas musicais mesmo, formas musicais muito particulares. Sim, sim. Mas então, voltando aqui, eu conversei com o Romarinho também, né? Romarinho Mac. Uhum. E só dando uma geral aqui na carreira dele, hoje ele tá no Forró de Respeito, uma das bandas mais estouradas lá em Manaus agora. Eu conversei com ele, pedi pra ele se apresentar pra gente e contar um pouco da história de como ele viu surgir esse forró de Galeral. Lembrando, ele cantava com o Mauro no Forró Festança, né? Mas ele traz outros elementos pra gente pensar como se formou o forró funk. Se liga aí. Fala rapaziada, fala minha tropa, salve salve, Romário, mais conhecido como Romário Mac. Sou de Manaus, mas moro aqui no interior do Cacau Pereira, Iranduba. E faço parte hoje do Forró de Respeito. Tenho 26 anos, 4 anos de forró apenas. Tamo na luta aí. O forró do galeroso, né? Galeroso, marginal, como fala, surgiu assim. Tem uma tal de uma batidinha aqui em Manaus que era febre demais. Que tinha até um amigo que era rei do bate-bate e tal, essas paradas todas. E o pessoal sempre dançava, né? Só que aí, quando veio a parada do galerão mesmo, que é esse shot mais, a levada mais reggae, do 2 pra lá e 2 pra cá se balançando, o que os caras fizeram? Eles pegaram o forró de marginal, que é o forró de galeroso, eles começaram a dançar entre si, por exemplo, homem com homem, mulher com mulher, tá ligado? Aí ficou aquela parada meio diferente, né? Veio uma parada, não é aquele bate-bate, é uma parada de swingado, dançando pro lado, dançando pro outro. Na verdade, música de funk hoje já era usada até antes de eu cantar, na verdade, né? O funk, sertanejo, entre outras categorias, sempre entraram no repertório de Manaus. Porque hoje em dia o funk e o sertanejo aqui em Manaus são muito fortes. E qualquer música que estoura a gente tem que lançar aqui no shot. Mas os caras já botavam essas músicas de funk aí nos repertórios. Mas a gente lançava as paradas meio que diferentes, né? Tipo, quando o Mauro Lima lançou o CD do Forró Festança mesmo, que foi o CD com 4 ou 3 músicas autorais dele, foi o CD que estourou, né? Bateu mais de 1 milhão aí de acessos. E aqui que a gente fez? E a gente deu continuidade, né? Eu entrei no Festança no tempo mesmo que ele tava estourado, junto com o Mauro Lima e tal. O Mauro Lima saiu, eu aguentei a bronca todinha do Festança. Foi no tempo que eu comecei a lançar mesmo as músicas brabas, que foi no tempo que estourou a novinha com a cara só farinha. Lancei a Titocatimã, que isso tudo 2019, 2018, 2019, no tempo do Festança. E nós começamos a implantar mesmo, começar a tocar mesmo as músicas de funk em shot, né? Mas aquele shot mais lento, aquele shot bem estilo reggae, tá ligado? Tá bom, bom, tá bom, bom, tá bom. E antes de você comentar, GG, eu já vi mais uma vez aí sua respiradinha. Eu só queria dizer que, cara, vocês precisam conhecer o rei do bate-bate, cara. Mauro citou, né?
O cara, ele é de Boa Vista, em Roraima, e é um mestrão desse forró de bate-bate, velho. No Instagram dele, o arroba é rei do bate-bate, _OFC. É incrível, velho. É uma dança muito característica dessa cena. É diferente de tudo, de todas as formas que a gente dança forró no Brasil inteiro. E, velho, tem vídeo dele dançando com 3 pessoas ao mesmo tempo. Caramba. É ele mais 3, sabe? É muito diferente. Peraí, deixa eu parar pra ver isso aqui. Deixa eu ver. Manda aí, Igor. Manda aí no zap. Mas é um negócio mesmo, eu não sei nem o que falar, porque eu não tenho repertório pra... Eu acho isso massa, né? Tem muito... Eu vejo muito reggae ali, cara. E que tem tudo a ver com o shot, né? O próprio Dominguinho já falava isso. A gente comentou isso na nossa live de estreia do projeto com o Lazo. Tá lá no YouTube. Oh... É sempre bom lembrar desse momento finíssimo. Sempre bom lembrar desse momento. Mas aí, né, Romarinho Mac falou de dançar homem com homem, mulher com mulher. Eu já vi altos vídeos aqui da dança que você tava me passando. E ele falou, eu lembrei, né, a gente postou isso no Embrasado até uma vez, né? E essa dança aí de pares do mesmo sexo é uma coisa comum no norte, principalmente Amazonas, Pará e Acre, porque são regiões onde, vamos lembrar, a gente falou isso hoje já, do ciclo da borracha, né? A era da Belle Époque, entre muitas aspas, que foram os seringueiros entrando nas matas amazônicas para extrair o material para se fazer a borracha. E, cara, como eles eram maioria homens, eles não dançavam com mulheres, eles dançavam entre si, né? Então, já é uma coisa tradicional, sabe? No Amazonas, nos interiores do Pará, a galera dançar em pares do mesmo sexo. Uhum. Isso é uma informação que também chega pela história do Beiradão, assim, que Rafael me ajudou aí a fazer a matéria lá, mas... Fica aí a recomendação para vocês lerem lá também. É importante ler o texto, né, do que Igor fez do Beiradão. Eu posso falar porque ele... Pra ele não ficar se autogabando, mas eu posso falar. Que realmente tem ali ele concentrou muita informação e história mesmo, então vai ficar bem legal de ler essas coisas e ouvir, e você vai entender melhor do que tudo isso que Igor tá explicando aqui pra gente. Pra mim também, porque eu não conhecia essa cena. Obrigado, GG Albuquerque. Que é isso, meu amigo, disponha. Qualquer coisa, entre em contato com minha equipe. Mas é curioso isso mesmo, né? Sem brincadeira, porque faz sentido de pensar o Melody paraense também, né? É dançado em pares masculinos. Sim. E eu nunca tinha pensado nessa dinâmica histórica, né? Tem tudo a ver, né, velho? Só recapitulando, olha só. Hoje a gente foi até o século XIX para falar dos fluxos de migrações lá no Amazonas. Falamos do ciclo da borracha, Zona Franca de Manaus. Atravessamos a fronteira pra Roraima, bateu até na Venezuela. Tudo isso para fazer uma geralzona de como o shot de Manaus é diferenciado, é muito particular do Brasil, em relação ao Brasil inteiro, e também como o funk entrou no meio disso tudo, né? Sim. O que é que mais falta pra tu inventar? Terminamos aqui? Estamos terminando. Mas muito boa essa sua síntese, viu? É bom registrar. Mas vamos lá. Faltou um ponto importante que eu vou dizer aqui para vocês agora, que é importante pensar também como é que funciona a divulgação desses artistas, né, velho? Sim. E aí entram também os influencers, né? Entre os influencers, mas eu fui atrás de saber como, né, quem é o principal divulgador dessa galera. Quem é o ritmo dos fluxos do forró funk de Manaus, GG? Quem é o Tops da Rochadeira, o brega exclusivo, sabe? Quem é o canal do YouTube que concentra a vitrine, né? Exatamente, a vitrine. E aí eu achei o Thalisson, velho. Ele é conhecido como Pedra, seu apelido de infância, e é o fundador do canal do Pedra lá no YouTube. O principal canal, assim, de shot, de forró de galeral, de todo esse forró amazonense. Conversei um bocado com ele e eu vou colocar aqui uma partezinha, pedi pra Manuel colocar aqui uma partezinha dele me contando como surgiu o canal, né? E como ele tá fazendo pra poder tirar uma grana disso. Eu, no caso, eu gostava de ficar criando música, né? Vamos lá, tipo meio que sertanejo ali, músicas que são românticas, coisas bacanas, rocha.
Essas coisas eu gostava. Aí eu vi um canal que tinha 100 mil inscritos, né? E ele postava pessoas assim que cantavam e tal, assim por aí, entendeu? Mas quando eu pedi a oportunidade, em questão de eu querer postar o meu conteúdo com eles, simplesmente ele falou que o vídeo não tava numa qualidade boa e tal, aquela questão toda, entendeu? E eu fiquei, pô, bacana, entendeu? Eu falei, caraca, eu falei só assim no meu pensamento, eu falei, um dia eu vou ter 100 mil inscritos. Aí eu pensei assim, aqui em Manaus, no caso, não tem um canal que divulga o forró daqui de Manaus. O pessoal daí de fora, todo mundo tem um canal que divulga só a rocha, só o forró daí de fora, tipo, vamos dizer, um canal só de funk, que divulga só funk. Eu falei, por que eu não crio um canal de forró daqui de Manaus? Proibidão, galeral, né? Foi aí que começou. E é praticamente isso, né? O canal do Pedra, né? Oficial. Eu criei numa intuição assim de que, pelo que eu passei, né? Vamos lá. Eu quis postar um vídeo com uma pessoa, com um canal que tinha mais de 100 mil inscritos e a pessoa não me deu a oportunidade. Hoje, quando as pessoas daqui de Manaus, qualquer banda, chegam comigo, vamos lá, Pedra, bora postar uma música, vamos postar um CD. Eu nunca digo não, porque eu já levei um não, entendeu? E muita gente daqui me conhece, muita gente agora me conhece pelo meu trabalho e graças a Deus, né? Mas a maioria dos anúncios que aparecem ali, né, são as minhas parcerias, né? Que eu tenho várias parcerias, né? Barbearia Treine de Corte, Newton Laut, né? Lanche do Hulk, várias outras, né, que tenho, né? Essas são minhas parcerias, né? Que estão comigo e em questão de como ganhar dinheiro, né? Cara, desde quando eu comecei, em maio ali, por ali, em 2020, as pessoas viram que o meu canal tava começando a crescer, né? E o pessoal começou a chegar em mim, entendeu? E eu nem acreditei nisso, né? Caraca, velho, eu nunca pensei que eu ia conversar, né? Com os caras daqui de Manaus que cantam, são cantor e tal, eu nunca imaginei isso. A única coisa que eu exigia é que eles fizessem um fly com o meu design, né? Que é o meu patrocínio, design Newton Laut, né? Design digital, né? E o Newton fazia os fly, o Newton cobrava lá, né? O valor dele lá. E eu nunca pedi nada, né? Em questão de, a banda quer postar um CD comigo. Eu nunca pedi nada e tal. Foi aí, agora, em 2021, a gente começou, né? Foi a partir agora de abril agora que as pessoas começaram, de 2021 já no caso, né? As pessoas chegam comigo e eu cobro, entendeu? É um valor que eu acho bacana pra eles, entendeu? Que eu não quero ser uma pessoa que cobra assim tão caro, entendeu? Eu procuro sempre dar um preço melhor acessível. Só fico curioso agora pra saber por que a gente não ouve tanto falar do forró de Manaus, né? Tanta coisa acontecendo. E é histórico isso, né, cara? Várias cenas que estão no norte, nordeste. E aí eu vou já dar um spoiler aqui dos próximos passos do Embrasado. E centro-oeste também. Cenas muito populares parecem não existir quando você abre os grandes jornais, os grandes portais, né? Muito absurdo. É uma pergunta que eu me faço e, enfim, a gente já estava comentando sobre isso no começo, né, do episódio, porque isso não aparece, né, cara? Tipo, eu perguntei aos entrevistados o que eles achavam que faltava pro forró de lá estourar nacionalmente. Cada um teve seu palpite. O Romerinho falou que deveria rolar uma união maior dentro da cena. Esse é um palpite que todo mundo, que sempre alguém tem, né? A gente sempre ouve, né, velho? Sempre todas ouve as isso. cenas. A cena é muito desunida. Eu queria conhecer uma cena que é unida. Que as pessoas que participam dessa cena acham unida, né? Porque sempre tem alguém de fora que acha que ela é unida. Mas tudo bem. Enfim, o DJ Evandro falou que estava faltando algum grande empresário botar dinheiro. Thalisson disse que é questão de tempo. O Mauro Lima falou que só tá faltando uma música. Enfim, cada um teve um palpite, mas o que eu sei é que a gente já ouviu, sim, composições do forró amazonense sem saber. Olha só. Tem um cara que se chama Luciano Quicão. Ele é compositor. E ele é de lá, do Amazonas. E ele já compôs alguns hits pra, por exemplo, Simone e Simaria. Tu lembra de quando elas ainda estavam no Forró do Moído? Aquela música que assim... Ô menininha, eu vou pro forró e vou deixar você no gala. Só quero saber de arranjar uma namorada. Pronto. Essa e aquela outra que a menininha dizia... Não sabo! Não sabo. Claro. Essa é boa demais, cara. Ô menininha, cadê seu pai? Não sabo! Não sabo! Sim, aí ambas... É um shot, né, cara? E ambas são do Luciano Quicão.
que é amazonense. E, cara, Luciano Quicão também emplacou Sonâmbulo, o grande clássico aí que você adora. Nossa, Sonâmbulo, pra quem não sabe, é Do Nada Eu Apareço na Balada, que tem a ver, aí ó, olha aí os links com as bandas de lata, a matéria que eu fiz das bandas de lata. Não vou dizer o que tem a ver não, vá lá e leia, ou então dê pelo menos um Ctrl+F. E também, GG, tem Márcia Felipe, que cantou com Safadão na Garota Safada. Sim. Enfim, hoje segue em carreira solo, né? Mas ela é manauara, sabe? Sim. O que tá faltando, o que eu fico pensando, né, que a gente sente falta é, tipo, o shot chegar com os cantores de lá, né? Esse shot, o forró funk, chegar com os cantores pra fora. Aí, por exemplo, vou só habituar aqui vocês em 2 nomes que são muito fortes. A gente já falou aqui do Forró Ideal, né? Que tem essa chance de explodir nacionalmente. Tem também o Jorge Japa, que era do Ideal, agora tá em carreira solo, também é muito forte. E do Forró de Galeral tem essas bandas, né? Que a gente falou aqui, que a qualquer momento também podem estourar, né? Assim esperamos. Eu sinto que é um cenário que se assemelha muito ao brega funk ao que o brega funk passou, né? Fez muita música pra artistas de fora, né? Sim. Os cantores de forró que eram, né, muito grandes ali no Nordeste, cantores de forró do Ceará, né? Cantavam músicas que os MCs escreviam e chegava algumas vezes, né? O Chefe Tinha Que o Louco foram no Esquenta, da Regina Casé e tudo mais. Mas faltava uma pessoa pra puxar a cena, né? Que foi o que aconteceu com Loma. Loma fez um sucesso e aí todo mundo começou a falar dessa cena que existia ali. Aí vários outros MCs que já estavam com a carreira consolidada, já eram fortes localmente, passaram a ganhar uma mídia mais nacional, né? O que eu acho massa também de toda essa história é olhar para as diferentes formas que o funk vai tomando no Brasil, né? Eu sou um cara que estou ligado em funk, então eu acho muito incrível perceber como o funk vai tomando vários outros contextos. E não é só, tipo, dizer que é uma variação do funk carioca, porque não é, né? Como você mostrou muito bem aí, tem uma história imensa que já existia antes desse funk chegar, e o funk chega ali e é uma coisa a mais, né? Dentro de um histórico cultural muito vasto e muito enorme. Então eu acho que isso é massa de perceber, assim, como o funk chega, mas também não pensar que eles só estão adaptando funk. Não, eles estão imersos em um caldeirão cultural ali gigante e que muita gente desconhece. Caldeirão multicultural, né? Muito bom, GG, muito bom. Tipo, você fez essa associação com brega funk e isso era muito comum enquanto eu tava apurando, né, a pauta de fazer essa associação mesmo, velho. Porque é isso, né? Um ritmo marginalizado no mercado fonográfico que nasce da perifa, saca? E que tem um preconceito interno, assim, até o Mauro me falou, assim, quando a gente é muito associado, não deu pra colocar aqui na pauta, mas ele falava, a gente é muito associado a ladrão, cara, enfim, a essa galera traficante e tal, por conta das coisas que a gente canta que vem da favela, né? São coisas que a gente vivencia e tal. Mesma coisa com funk. E tem todo esse estereótipo, assim, de ser uma coisa de galeral, né? Do galeroso, da população mais pobre. Então, mesmo entre a população manauara, né? Não é só um preconceito, vamos chamar assim, entre aspas, musical, estético, né? Tem todo um subsídio político, né? Enfim, para se pensar aí como a música representa outras dimensões sociais aí, outras camadas da sociedade. Bota aí as palminhas, Manuel. Bota aí as palminhas pra ele, que ele agora acabou de mandar um lacraste. É isso, então? É isso, ficamos por aqui. Muito obrigado. Valeu, galera. Valeu, GG. Valeu, desculpa as gente. enrolações. Espero que... Não, eu enchi aqui Eu peguei já aqui a enciclopédia de história. Já posso guardar. Comprem o livro. Valeu, gente. Não perca tempo. Leia o livro. Comprem o Excel com a lista de todas as bandas. Pix aí no Muito no obrigado, DM. gente. E sigam a galera lá do Forró de Manaus, hein? Eles mandaram vocês seguirem e, pô, conhecer o som da galera, que é muito bom. Isso aí. Faz muito sucesso lá. Em breve vai fazer sucesso no Brasil e vocês vão dizer,
Eu sabia. Isso aí. Seja Tchau, o primeiro nas tendências. Tchau, gente. Se cuidem. Beijo. Um abraço, Lucas Fresno. GG Albuquerque e Igor Marques apresentaram e roteirizaram este episódio. Manuel Malaquias editou e mixou o áudio. A assessoria de imprensa é da Buriti Comunicação. A produção executiva é de Igor Jatobá. E a trilha sonora original é de Marley no Beat. O podcast Embrasado é um projeto aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Petrobras Cultural. Realização: Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal.